Queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Daniel, capítulo 3. E eu queria meditar nesse trecho da palavra de Deus nessa manhã junto com vocês. Daniel, capítulo 3. A palavra do Senhor vai nos ensinar da seguinte maneira. Livro de Daniel, capítulo 3, a partir do verso 1. O rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua que media 27 metros de altura por 2 metros e 70 de largura, e ordenou que a pusessem na planície de Durá, na província da Babilônia. E depois ordenou que todos os governadores regionais, os prefeitos, os governadores das províncias, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todas as outras autoridades viessem à cerimônia de inauguração da estátua. E todos eles vieram e ficaram de pé em frente da estátua para a cerimônia de inauguração. E aí o encarregado de anunciar o começo da cerimônia disse em voz alta: povos de todas as nações, raças e línguas, quando ouvirem o som das trombetas, das flautas, das cítaras, das liras, das harpas e dos outros instrumentos musicais, ajoelhem-se todos e adorem a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor mandou fazer. Quem não se ajoelhar e não adorar a estátua será jogado na mesma hora numa fornalha acesa. E assim, logo que os instrumentos começaram a tocar, todas as pessoas que estavam ali se ajoelharam e adoraram a estátua de ouro. E foi nessa hora que alguns astrólogos aproveitaram a ocasião para acusar os judeus. Eles disseram ao rei Nabucodonosor: que o rei viva para sempre. O Senhor deu a seguinte ordem: quando ouvirem o som dos instrumentos musicais, todos se ajoelharão e adorarão a estátua de ouro. Quem desobedecer a essa ordem será jogado numa fornalha acesa. Ora, o Senhor pôs como administradores da província da Babilônia alguns judeus. Esses judeus, Sadraque, Mesaque e Abidnego, não respeitam o Senhor, não prestam culto ao Deus do Senhor, nem adoram a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e eles foram levados para o lugar onde o rei estava. E ele lhes disse: é verdade que vocês não prestam culto ao meu Deus, nem adoram a estátua de ouro que eu mandei fazer? Pois bem, será que agora vocês estão dispostos a se ajoelhar e adorar a estátua logo que os instrumentos musicais começarem a tocar? Senão, vocês serão jogados na mesma hora numa fornalha acesa. E quem é o Deus que os poderá salvar? Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam assim: ó rei, nós não vamos nos defender. Pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, Ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó Rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso com os 3 jovens, e vermelho de raiva, mandou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que o costume. E depois mandou que os seus soldados mais fortes amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os jogassem na fornalha. E os 3 jovens, completamente vestidos com os seus mantos, capas, chapéus e todas as outras roupas, foram amarrados e jogados na fornalha. E a ordem do rei tinha sido cumprida, e a fornalha estava mais quente do que nunca. Por isso as labaredas mataram os soldados que jogaram os 3 jovens lá dentro. E amarrados, Sadraque, Mesaque e Abidnego caíram na fornalha. E de repente, Nabucodonosor se levantou e perguntou, muito espantado aos seus conselheiros:
não foram 3 os homens que amarramos e jogamos na fornalha? Sim, Senhor, responderam eles. Como é então que estou vendo 4 homens andando soltos na fornalha? Perguntou o rei. Eles estão passeando lá dentro sem sofrerem nada, e o 4º homem parece um anjo. E aí o rei chegou perto da porta da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam daí e venham cá. E os 3 saíram da fornalha, e todas as autoridades que estavam ali chegaram perto deles e viram que o fogo não havia feito nenhum mal a eles. As labaredas não tinham chamuscado nenhum cabelo da sua cabeça, e as suas roupas não estavam queimadas, e eles não estavam com cheiro de fumaça. E o rei gritou: que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja louvado. E ele enviou o seu anjo e salvou os seus servos que confiam nele. Eles não cumpriram a minha ordem, pelo contrário, escolheram morrer em vez de se ajoelhar e adorar um Deus que não era o deles. Por isso, ordeno que qualquer pessoa, seja qual for a sua raça, nação ou língua, que insultar o nome do Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja cortado em pedaços e que a sua casa seja completamente arrasada, pois não há outro Deus que possa salvar como este. E então o rei Nabucodonosor colocou os 3 jovens em cargos ainda mais importantes na província da Babilônia. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos invocar a direção do Teu Espírito, e que nessa hora a Tua palavra possa ser aplicada aos nossos corações. Vem, Senhor, instrui-nos. Vem, Senhor, toca a nossa alma. Vem, Senhor, ensina-nos a viver segundo a Tua vontade. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que fé é esta que pode conter uma fornalha? Que fé é esta que pode modificar as situações que estão ocorrendo concretas, as lutas que nós enfrentamos? Como é que eu posso vivenciar um tipo de fé tão tremenda como esta? Algumas vezes, quando a gente lê a Bíblia e a gente vê alguns relatos das Escrituras, nós sofremos a tentação de ter algumas desculpas na nossa alma. A primeira desculpa é que coisas assim só aconteciam naqueles tempos. Não acontecem mais hoje. Mas não é isso que a Bíblia fala. A palavra do Senhor nos diz, não é, que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ao contrário, no Novo Testamento, a palavra de Deus nos diz que nós podemos orar ao Senhor em nome de Jesus ao Pai, e o Pai vai responder estas orações para que o Pai seja glorificado no Filho. E mais, o Novo Testamento diz que obras maiores do que aquelas que estão relatadas nas Escrituras ainda aconteceriam para que a glória de Deus fosse vista na terra. Então essa não é uma boa desculpa, não é verdade? A segunda razão, às vezes, ou desculpa que vem na nossa mente quando a gente se depara com um texto como esse, é que não somente essa é uma coisa do passado, mas às vezes nós imaginamos assim: olha, esses eram santos homens de Deus, e por isso Deus fez coisas extraordinárias, porque eles eram especiais. E aí a gente incorre no outro erro. Tudo que acontece é graça de Deus, não é merecimento nosso. Deus está derramando a sua graça, e essa graça pode ser derramada sobre qualquer pessoa. É verdade, existem alguns requisitos para isso,
Mas o Deus de toda graça, que não mudou e que continua operando hoje, é aquele que quer ouvir a minha e a sua oração. Então a pergunta que fica é: que fé é essa? Como é que funciona? Quando eu olho para esses jovens, eu vejo neles algumas características de uma fé que nos leva à dimensão do poder de Deus. Quais são, então, estas características da fé que eu posso aprender e posso cultivar na minha vida? A primeira delas, e que às vezes a gente não está disposto a viver essa dimensão da fé, é que às vezes nós imaginamos que fé é somente crer que Deus pode, e às vezes nós imaginamos que fé é somente a gente profetizar, ou falar, ou anunciar das grandezas de Deus. Não, fé nasce de um compromisso radical com o Senhor. O que está por trás dessa fé tão tremenda são 3 jovens desterrados, que foram arrancados da sua terra, que foram levados para a capital do império, que havia subjugado a nação deles, que havia queimado o templo deles, que havia destruído as formas religiosas, que havia colocado esses 3 jovens na universidade lá da Babilônia, para que eles fossem aculturados ao pensamento, à filosofia, à ciência, à religião, à astrologia daqueles homens. Tanto é que eles foram formados por aquela universidade e eles eram tidos como astrólogos, ainda que não fossem, porque tinham estudado tudo aquilo. Mas aqueles 3 jovens tinham uma característica diferente, que apesar de estarem inseridos naquele contexto, naquele mundo, ia haver uma pressão tremenda para que eles fossem aculturados, eles tinham votado no seu coração não se contaminar com aquelas coisas e não se vender a qualquer uma delas. E no momento do confronto, quando tocou a trombeta e todos eram obrigados, sob pena de morte, de se ajoelharem diante de uma estátua que tenha mais ou menos a altura desse vão central. Esse vão central do nosso templo tem 30 metros. A estátua tinha 27 metros de altura por 2,70 de largura. Então ela era fininha. Entre um vão e outro, entre uma coluna e outra, tem 5 metros. Então um pouquinho mais da metade desse vão da janela. Então você pode ter uma ideia do tamanho da estátua. Toda feita de ouro. Algumas toneladas de ouro. Tá? E aí toca a trombeta. Então uma orquestra bem maior do que essa estava tocando, e os instrumentos de sopro, harpa, tocando, fazendo um barulho tremendo, e naquela hora todo mundo tinha que se ajoelhar, e ficaram 3 de pé, só 3. Lá no texto, no verso 13 vai dizer, uns poucos judeus, provavelmente por causa desses 3, uns poucos judeus tiveram coragem de permanecer em pé. Agora o pior é que esses 3 pertenciam à alta estrutura do governo. Eles eram governadores, tesoureiros do governo. E de repente, então, quando todo o povo se ajoelha e os 3 ficam em pé, e uns poucos judeus que tiveram coragem se espalham no meio da multidão, todo mundo olha para os 3, porque eles pertenciam ao governo, eles eram traidores. E então vai uma comitiva falar com o rei: o senhor tem que tomar uma atitude, tem que fazer alguma coisa. O Senhor deu uma palavra e não pode ser revogada. Esses homens desafiaram a autoridade do rei. E então eles são lançados da fornalha. Que fé é essa que pode conter uma fornalha?
eu aprendo que fé é pagar o preço de um compromisso radical. Mesmo que isso signifique assumir publicamente uma posição diante do Senhor, decepcionar as expectativas das pessoas ao nosso redor, cair na desgraça política e pessoal. Fé é valorizar o conceito que Deus tem sobre mim, acima do que os outros pensam a meu respeito. Não dá para a gente viver uma fé genuína sem que em alguns momentos da nossa vida a nossa fé seja provada. Então quero dizer com muita clareza para cada um dos irmãos que estão aqui: haverá momentos na sua vida em que a sua fé vai ser provada. E sabe como é que vai acontecer isso? A sua fé vai ser provada quando aquilo que você crê, quando aquilo que você diz que é valor para a sua vida, quando aquilo que você professa, aquilo que você ora, aquilo que você lê na Bíblia, vai ser confrontado pelas circunstâncias ao seu redor. E você vai ter que fazer escolhas sérias, comprometedoras, que vão gerar prejuízo para você. Mas aí, queridos, a verdadeira fé transparece. Se você não estiver disposto a cumprir na sua vida aquilo que os valores da sua fé estão dizendo nas Escrituras, então pode ter certeza, não há fé no seu coração. O que existe é religiosidade. E, queridos, Deus detesta a religiosidade. Porque a religiosidade, ela tem a aparência da piedade, do temor a Deus, mas ela não tem a essência da piedade e do temor a Deus, que é a obediência incondicional a Jesus como Senhor da nossa vida. E é por isso que tem muita gente capengando, dentro das igrejas até. Estão capengando na vida espiritual. Estão de tombo para cá, tombo para lá, derrota para cá, derrota para cá. Sabe por quê? Porque na hora que são confrontados pela vida, pelas pessoas, pelas circunstâncias, eles não dão passos genuínos de fé, de temor ao Senhor, de compromisso com o reino de Deus. E, queridos, se Jesus não é o Senhor da nossa vida, Ele também não é o Salvador do nosso coração. Porque não dá para separar essas duas dimensões da grandeza do nosso Senhor. Ele precisa ser o Senhor e precisa ser o Salvador da nossa vida. Então, a fé que faz diferença nessa terra é aquela que gera compromisso. Não há discipulado onde Jesus é o nosso mestre e eu sou discípulo, sem que eu tenha que aprender renúncia. É interessante que Jesus vai ensinar isso. Lucas capítulo 14, nos versículos 25 a 35, Jesus ensina sobre o valor desse tipo de fé. Ele vai dizer, numa série de metáforas e parábolas, o valor dessa fé. Ele vai dizer, por exemplo, o que está no versículo 26, se alguém vier a mim e não aborrecer a pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Que tipo de fé é essa na dimensão do poder de Deus? É aquela que diz, Jesus está em primeiro lugar na minha vida, mais do que as pessoas que eu amo, mais do que eu mesmo, e eu estou comprometido com os valores do meu Senhor, porque sem Ele eu não posso nada. Eu já descobri isso na minha vida. Ele vai falar, por exemplo, no versículo 27 de Lucas 14, quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo.
Ele está dizendo dos meus sonhos, dos meus valores, do meu próprio eu. Se Jesus não estiver acima disso, Ele não é o Senhor da minha vida. Ele vai falar no verso 33 de Lucas 14, assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Ele está dizendo para a gente que se eu não entender que Jesus vale mais do que a grana que eu tenho, então eu não posso ser discípulo dele. E é por isso que tem pessoas que não vão gostar do que eu vou falar, mas não dar o dízimo é um problema espiritual na nossa vida. Não é um problema monetário. É espiritual. Sabe por quê? Porque eu estou colocando alguma coisa acima do que aquilo que é um valor para o Senhor na minha vida. É só isso. Não é um problema monetário, financeiro ou de sustento da igreja. Eu já disse aqui que eu aprendi a dar o dízimo no momento mais difícil da minha vida com a minha mãe. Quando o papai se separou e eu fiquei responsável pela administração financeira da casa, então a gente recebia a pensão que o papai dava para o sustento e eu tinha que administrar. E aí então eu aprendi a fazer orçamento doméstico. Eu tinha 16 anos de idade, fui aprender a fazer orçamento doméstico, controlar a conta bancária, porque a conta era minha, que era depositada para fazer os pagamentos. E aí então fazia todo esse controle. E aí então fiz uma reunião de família, porque estava uma guerra danada, né? Todo mundo brigando lá em casa, eu com os meus irmãos, foi uma guerra danada, tremenda. E tem um ditado, né, popular, né? Casa onde não tem pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Acontecia isso lá em casa, estava todo mundo brigando. Então eu fiz uma reunião de família e falei, o negócio é o seguinte, a grana está aqui, é isso, tem que pagar isso, aluguel, água, luz, tal, não sei o quê, e tem que fazer aquilo outro, todo mundo estava ali vendo, vocês têm que ajudar, eu não consigo fazer, como é que vai ser? E eu tinha feito todas as contas e a mamãe então olhou para mim e disse, está faltando uma. Eu falei, qual? É o dízimo, você não pôs o dízimo. Eu disse, meu Deus, não dá para botar dízimo aqui, olha aqui como é que está, é um rolo danado. E a mamãe doente chegou para mim e disse assim, filho, se você não colocar Deus em primeiro lugar, nós que precisamos da bênção de Deus, não vamos ser abençoados. Bote colocar o dízimo aí. E eu fiz com raiva, mas eu aprendi que vale a pena a gente colocar Deus em primeiro lugar com a minha mãe, não foi com outra pessoa. E por causa da fé dela, eu aprendi que vale a pena colocar o Senhor acima de tudo. O Deus que faz milagres, Ele anda com aqueles que o colocam em primeiro lugar.